falarmos sobre o tema que está exposto aí diante de vocês, ok? A autoestima que está faltando em muita gente hoje em dia, transformação, e eu associo a transformação com uma questão de atualização, e o sucesso que todo mundo almeja, o ser humano almeja, mas poucos se empenham ou poucos se dedicam o suficiente para alcançar o sucesso. Você já percebeu o que eu estou usando como palavra introdutória? Não está bem dentro do tema, mas é até que assim. Você já percebeu que tem muita gente que tem inveja, não no caso nosso aqui, mas tem muita gente que tem inveja dos outros que conseguiram progredir na vida? E tem pessoas tão pessimistas que eles torcem para que os outros consigam, numa palavra bem clara, consigam se ferrar. Não pelo fato da pessoa se ferrar, mas é pelo fato de que o invejoso, ele não se contenta com o sucesso de outra pessoa. E eu espero que os que estão participando desse ciclo de palestra tenham no mínimo a sensibilidade de poder visualizar a frente, olhar para frente e dizer assim: eu estou lutando para chegar lá um dia, eu quero chegar lá um dia. Bom, não existe lugar em que alguém comece por cima. Todo lugar, na vida profissional, na vida pessoal, na vida sentimental, na vida, todo mundo começa no primeiro degrau, ok? Eu desejo de coração que vocês tenham ao menos o desejo de dar alguns passos em direção ao sucesso, e o seu sucesso é você que constrói, não é os outros, não são os outros que constroem para você, tá? O seu sucesso, tenha isso como lema para a sua vida, que é você que constrói, ok? A autoestima está lá, ó. Começamos com essa figura super, mega interessante. Bom, e eu começo com justamente com essa pergunta: o que é autoestima? É a opinião e o sentimento que cada pessoa tem de si mesma. É ser capaz de respeitar, confiar e gostar de si. E ali embaixo, se eu digo que posso, então eu posso. Ok? Tem uma historinha bem interessante que o Japão, quando saiu daquela guerra em que foi jogado a bomba e basicamente destruíram todo o país, a região mais Nagasaki, Hiroshima, as regiões que foram mais afetadas, os sobreviventes, eles tiveram uma coragem, eles tiveram uma capacidade, eles tiveram o brilhantismo de ver a sua cidade destruída e se reunirem, formarem grupos, porque individualmente ninguém consegue fazer nada. Mas formaram grupos, mas esses grupos que foram formados eram com o mesmo pensamento e com o mesmo objetivo: nós vamos fazer a coisa dar certo. Vamos fazer a coisa dar certo. Eu não sei se alguém já viu aquela ilustraçãozinha, tem muito em paredes de sindicato, uma ilustraçãozinha que eu não usei aqui porque me veio agora na cabeça. De dois jumentos amarrados por uma corda e de um monte de feno de cada lado. E esses dois jumentos estão puxando um para cada lado, porque cada um está preocupado em comer o seu monte de feno. Até o jumento raciocina, até que eles caem em si, de que se unissem forças, comeriam primeiro um monte de feno e depois partilhariam do outro. Se até o jumento consegue pensar, nós precisamos ser um pouquinho mais inteligentes do que o jumento. Pensar de que nós podemos construir alguma coisa, nós podemos nos dar bem na vida, mas nós podemos fazer isso contando com ajuda e sendo ajuda para alguém. Tá? Essa criança ali, é claro que é um pai que levou o filho para ir na academia e o filho se viu empolgado ver uma criança começando a andar, mas ele viu-se empolgado em ver que algumas pessoas levantavam com facilidade tamanha o halteres, aí ele foi lá levantar. Eu pergunto para vocês, assim, pensem com vocês, eu pergunto o seguinte: é ele que é pequeno ou o halteres que é grande? Sim, é pequeno. Mas a força que tem dentro dele, olha que ele até faz cara de força. A força que tem dentro dele, claro que ele não levantou isso aqui. Mas a força que está dentro dele, olhando para dentro dele, ele via o halteres, não como nós vemos, grande, o menino que é pequeno, mas ele conseguia ver o halteres. Eu tenho força suficiente, eu digo que posso, então
autoestima se trabalha em cima disso. Você conhece alguém, não precisa dizer quem, mas você conhece alguém que é pessimista? Que a pessoa só abre a boca para dizer, não vai dar certo. Ninguém gosta de pessoa pessimista. Ninguém gosta. Pessimista, ele não consegue progredir profissionalmente. Pessimista, ele não consegue ter um bom relacionamento. Pessimista não consegue se contentar, principalmente com ele mesmo. E imagine o sucesso de outra pessoa perto de um pessimista. O pessimista, ele acorda dizendo assim, o sol está brilhando lá fora, mas ele é capaz de acordar, olhar pela frestinha da janela e dizer assim, no meio daquele sol da manhã, ele é capaz de dizer assim, vai chover daqui a pouco. O sol está brilhando, mas daqui a pouco uma nuvem negra cobre tudo isso aí e vai chover. O pessimista, ele não consegue ver motivo, ele não consegue ver razão dentro dele para que as coisas deem certo. E olha que quem está perto de um pessimista, ele tem 99% de possibilidade de se tornar pessimista também. Por isso que é interessante quando um pessimista chegar perto de você, você no mínimo tem a sensibilidade de dizer assim, sai para lá, perto de mim não. Outro ponto interessante é que o otimista, ele deve ter força suficiente até para mudar o conceito de pessimista. Alguém pode dizer para você que não vai dar certo, mas dentro de você tem uma energia tão grande, tem uma vontade tão grande, um desejo tão grande, que você vai olhar para o pessimista e vai dizer que nada, vai dar certo, vamos fazer. Vamos fazer. Nós vamos trabalhar isso aí no decorrer do nosso papo, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta pertinente, concernente ao que nós estamos falando, fique à vontade, tá bom? Só não vai interromper para dizer assim, pô, a vitória do Palmeiras ontem em cima de São Paulo, o que você acha? Dá licença. Eu acho assim, que se a gente encontra um pessimista e ele mostra o lado negro de tudo como ele está vivendo, né, naquele momento, a melhor maneira da gente ter assim, condições de avaliar se realmente tem chance aquela pessoa de mudar os conceitos, é dar ideias, sugestões. Exato. Se ele fica rebatendo todas as ideias que você dá, todas as possibilidades que você descortina para ele, então é melhor a gente se afastar. Com certeza. E me permita acrescentar assim, você pega uma pessoa pessimista, por exemplo, dá ele uma tarefa de uma coisa tão simples, vamos fazer um bolo. Para fazer o bolo mais simples que tenha é trigo, fermento e água. Pronto, é o bolo mais simples que tenha. Trigo, fermento e água. O pessimista é capaz de olhar para o pacote de trigo, para a lata de fermento, para a água e dizer assim, o trigo é bom, o fermento é bom, a água não vai ajudar. Ele vai encontrar uma forma de achar que a coisa não vai funcionar. Então, bem interessante, aplica alguma tarefa, faça alguma coisa, passe um pensamento para a pessoa. E em suma, pessoal, em suma, assim, se livre de pessimista no seu caminho. Você quer se dar bem na vida? Se você não consegue influenciar a pessoa para que ela mude de ideia, para que ela parta para o teu caminho, se livre do pessimista. 2 pescadores dentro do barco, de repente começou a entrar água dentro do barco. Um deles recolheu as suas tralhas de pesca, jogou dentro do barco e disse assim, Zé, vamos correr para a margem porque o barco vai afundar. E o outro pescando, tirava o peixe do anzol, jogava dentro do barco e arremessava o anzol e jogava peixe dentro do barco. Ele disse assim, calma, e o barco não vai afundar, vamos continuar pescando. E o pessimista lá desesperado com um buraquinho de nada que estava dentro do barco. E aquilo demorava tanto para entrar água, mas ele estava preocupado de que o barco podia afundar. E a preocupação do outro é, eu vou pescar o que eu posso pescar, até que chegue o ponto de dizer que não tem mais jeito, nós temos que remar. E ele continuou pescando. E o outro chegou à conclusão de que enquanto se preocupou com um furo, um buraquinho tão pequeno, não conseguiu pescar nada. Bom, a nossa vida, a nossa caminhada, ela é cheia de propostas assim, ou nós fazemos, ou cruzamos os braços, ficamos ouvindo os que estão em nossa volta, dizendo assim, eu falei que não ia dar certo. Aí daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você vai olhar para trás e vai dizer assim, bem que o meu amigo falou que não ia dar certo mesmo. A derrota acompanha quem não consegue visualizar coisa boa pelo caminho, tá bom? Então, a autoestima é você buscar dentro, e todo ser humano tem, gente. Ninguém nasceu carimbado com autoestima e outros carimbados com pessimismo. Todo ser humano, ele é dotado, ele é capacitado, ele tem dentro de si esse senso de que a coisa vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e vai dar certo e nós vamos fazer dar certo. No que eu estava comentando sobre o Japão, a potência que é o Japão hoje. E começou, tudo recomeçou depois
de uma bomba que foi jogada. Eles tiveram coragem de acreditar que ia dar certo. Caso contrário, estariam morando entre trapos e escombros até hoje, ok? Vamos lá, como é o que você vê quando se olha? O que é que você vê quando se olha? Quando você olha para você, o que é que você vê? Se eu fosse lhe pedir assim, ou melhor, não dá tempo de ouvir um por um, mas eu lhe pedindo assim, fale alguma coisa a seu respeito, o que é que você falaria a seu respeito? Como é fácil as pessoas falarem a nosso respeito? Não é fácil perguntar para alguém o que você acha daquela pessoa, e esse alguém falar. Mas como nós temos dificuldade de falar a nosso próprio respeito. Alguns porque podem se preocupar de que se eu falar muita coisa boa a respeito de mim, vão dizer que eu sou, puxa vida, o cara está se achando, a mina está se achando. Tá, não é tudo isso não. Mas na vida do otimista, na questão, no quesito autoestima, é interessante olhar para a sua vida e você se considerar, no mínimo, se considerar melhor do que quem está à sua volta. É aquela velha questão assim, eu posso. Se você não acreditar no seu potencial e na sua capacidade, isso é proposta de autoestima. Se você não acreditar em você, não espere que os outros acreditem. Até porque alguém pode olhar e dizer assim, se nem ele, nem ela acredita, como é que eu vou acreditar? Tente você se imagine procurando emprego, batendo a porta de uma empresa para entregar o seu currículo e o entrevistador lá, o pessoal do RH, o psicólogo ou a psicóloga lhe chama para uma entrevista. E a primeira pergunta que ela lhe faz assim, se é seu desejo trabalhar nessa empresa, fale um pouco sobre você. E o que você diria lá para conseguir entrar naquela vaga de emprego? Aí eu até recomendo, quem gosta de leitura aí, tem um livro do Dale Carnegie que, se não me falha a memória, é Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro fantástico que trabalha em cima da questão da autoestima. Tá bom? Qualquer livraria você encontra ele por aí, ou melhor, nas melhores livrarias você encontra esse livro por aí. Mas pensaram a respeito disso? Vamos fazer de conta que você está agora diante de um entrevistador, de um recursos humanos, de um chefe de recursos humanos, para você entrar numa vaga de emprego. E a pergunta que ele lhe faz é essa, fale sobre você. A proposta da vaga está diante dos seus olhos, o seu currículo está ali diante dos seus olhos, mas ele quer lhe ouvir, ele não quer ler sobre você. Até porque ler é fácil. É fácil ler a respeito do que está escrito, mas o entrevistador quer ouvir o que você tem para falar a seu respeito. Uma vaga disposta, uma pessoa precisando da vaga e tem uma pergunta no meio disso. Vamos interagir um pouquinho? Quem se habilitaria a me ajudar respondendo? Perseverante, otimista, bom ouvinte e dedicado. Mais alguém? Não vou comentar os detalhes dele, mas estamos aí para... Mais alguém que queira falar? No meu caso é determinação. Que bom. Iniciativa. Que bom. Porque quem está entrevistando, ele também tem a vaga para oferecer. Mas sabe que pesquisa feita, 70% das vagas de emprego não são preenchidas porque as pessoas não conseguem passar uma boa visão a respeito dela própria. Aí os entrevistadores dizem assim, se nem o camarada acredita no potencial dele, é a minha empresa que vai acreditar nele? Imagine que tem algumas pessoas que vão fazer entrevista de emprego, aí eles dizem assim, puxa, o que eu posso falar sobre mim? Eu gosto de futebol, nada contra. Eu gosto de... Não quero saber os seus desejos, do que você gosta. Eu quero saber, o entrevistador vai trabalhar em cima disso, eu quero saber do potencial que você tem para oferecer para a empresa. Nesse livro do Dale Carnegie, ele trabalha muito a questão de um amigo que foi procurar empresa, foi procurar um emprego, ele era líder de departamento de uma empresa, saiu daquela empresa e abriu uma vaga de diretor de uma das sucursais, uma das filiais de uma outra empresa. Aí ele foi procurar emprego. E a pergunta feita para ele lá foi isso: fale um pouco sobre você. E esse homem abriu a boca, olhou para o chefe do recurso humanos e disse assim: eu sou a pessoa ideal para a vaga que vocês têm. A empresa de vocês pode crescer e muito com o conhecimento que eu tenho. Aí o camarada levantou, apertou a mão dele e disse: está contratado. Agora imagine se ele diz assim: puxa, eu estou aqui para
fazer qualquer coisinha que tiver na empresa aí. Se não der aqui, pode me pôr ali, mas o que importa, gente, as empresas hoje eles não estão procurando pessoas que vão para lá com sentimento de comiseração, sentimento de piedade, de miséria. Empresas não estão precisando de pessoas cheias de sentimento de... Daqui a pouquinho eu vou mostrar o vídeo ali, coitadinho de mim. Porque quem está entrevistando vai olhar e dizer, esse cara ou essa menina vai trazer uma influência muito negativa para a empresa. Ok? Pode ser até na proposta que os dois partilharam, pode ser até que o entrevistador levante e diga assim, tá bom, qualquer coisa nós entramos. Não é isso que a maioria faz? Qualquer coisa a gente entra em contato com você. Mas tanto você quanto você acabaram de me dizer que são perseverantes. Aí eu não vou ficar em casa esperando que me liguem. Eu também não vou ser incomodado, não vou ser inoportuno de ficar toda hora ligando para a empresa, mas tem algum lugar que me diga que eu não posso, pelo menos passando uns 2 dias, olha, lembra de mim, eu tive aí, ou impessoalmente, lembra de mim, eu tive aqui fazendo uma entrevista, e você disse que ia me ligar, mas de repente pode ser que o meu celular estava com problema, e você me ligou, e eu não consegui te atender, então eu vim aqui só dar uma satisfação. Porque quem está contratando quer saber se essa perseverança é perseverança mesmo. Isso faz parte da autoestima, considero que faz parte da autoestima. Se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar. Por convicção, eu sou pastor, trabalho com uma igreja. E quando eu ainda, não faz tanto tempo isso, quando eu ainda era adolescente, eu lembro de uma pessoa, quando ele estava no seminário, eu lembro de uma pessoa que olhou para mim e eu dizendo assim, eu quero um dia ser pastor de igreja. E essa pessoa olhou para mim e disse assim, é impossível, é mais fácil uma jumenta falar do que você ser pastor. Aí eu estudei, saí do seminário, estudei e terminei os meus cursos, estudei um pouco mais e me dediquei e me apliquei. E um dia eu fui convidado pela liderança da minha igreja para ser pastor. Eu sou pastor de uma igreja lá no Atuba Pinhais. Uma igreja com 160 membros. Trabalho com visitas em hospitais, presídios, cursos em casa de recuperação. E passaram alguns anos eu encontrei essa pessoa. E eu tive o prazer de ir para essa pessoa, estender a mão e dizer assim, eu não sei se a jumenta já falou, mas eu sou pastor. Se eu não tivesse acreditado em mim, eu estaria sentadinho lá dizendo, cadê a jumenta que não fala logo? Ok, pessoal? Então, como é que você se vê quando se olha? Olhe-se vendo como aquela pessoa que tem, eu tenho capacidade, eu tenho potencial, eu consigo desenvolver isso aí, eu consigo desenvolver. Seguimos um pouquinho mais, você tem a oportunidade de se ver como um super-homem ou de se ver como um pateta. Está diante dos seus olhos. Diante do seu... Não adianta ir para frente do espelho e fazer a posição que você quiser de um halterofilista, se ver como um super-homem, se quando você sair dali, sai um pateta que não acredita em si próprio. Não acredita em si próprio. Então você tem a oportunidade de se ver dessa maneira, ou como um super-homem, eu vou lá e consigo ainda, por mais que ele não tenha aprendido nem vestir a cueca direito, coloca por cima da calça, mas tudo bem, se veja como um super-homem, alguém que consegue voar. E olha que o lema do pelo menos naquele meu tempo de criança, o lema do super-homem era para o alto e avante. Engraçado, ele podia dizer assim para baixo, vamos ficar parado por aqui, deixa que a coisa... que o prédio pegue fogo, que o trem bata, deixa que o vulcão derrame lava por todo lugar, mas dentro dele, a proposta que ele passa, que ele conseguiria fazer a coisa funcionar. Ok? Bem-vindos. Você pode ser um gatinho e se ver como um leão, ou ao contrário, você pode ser um leão, mas se ver como um gatinho, que vai se esconder diante de qualquer situação e de qualquer circunstância. Aqui um videozinho bem rápido para... Quem é desse tempo aí? Opa, perdão. Tá bom, senhor? Agora vamos saber qual é esse tipo de serviço, Harvey. Deixa, professor.
Jardim. Ok. Continua um pouquinho mais ali só, mas é a repetição. Quem lembra desse desenho era para os idos de agora há pouco, tá? Mas fez parte da minha infância. Eu não sou tão velho assim, mas fez parte da minha infância. Então tá bom. Mas que interessante, gente. A proposta do Lippe, o nome do desenho é Lippe Hard. A proposta do Lippe é o quê? É sempre dizer que a coisa não vai dar certo. Eu sabia que não ia dar certo. Ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Pessoal, o que tem de ser humano hoje com sentimento e com espírito de Lippe? Ele pode levantar com o pé direito, com o pé esquerdo, pode levantar com o lado direito ou com o lado esquerdo. Boa noite, fique à vontade. Ele pode levantar, não entre pelo caminho de dizer hoje a coisa não deu certo porque levantei com o pé esquerdo. Não tem como deixar o pé esquerdo em cima da cama. A proposta não é o lado que você levanta. A proposta é o sentimento com que você se levanta. Se você acordar de manhã, olhar para o espelho e simplesmente ser assim, um bagaço, vai ficar um bagaço o dia todo. Porque isso vai ficar incrustado na sua mente. Eu não consigo, vou trabalhar hoje, mas não vou conseguir, não vai dar certo. Alguém aqui trabalha com vendas? Tem alguém que trabalha com vendas aqui? Já trabalhou? Já trabalhou? O vendedor, se ele não conseguir acreditar na capacidade de convencer o cliente, ele vai conseguir vender? Imagine um cliente chegar, desculpe, com que material você trabalha? Equipamento eletrônico. Eletrônico, tá? Mas vamos usar assim, quem trabalha em loja de calçados, se ele não conseguir acreditar que o cliente que está entrando na loja pode estar entrando na loja sem a menor pretensão, apenas para dar uma olhadinha. O vendedor se aproxima e o que o cliente vai dizer? Só estou dando uma olhadinha. Se ele não tiver coragem de acreditar que ele pode convencer o cliente a comprar alguma coisa, ele vai lá para o fundo da loja, cruza os braços e diz, não, só veio dar uma olhadinha aqui. Bom, autoestima, trabalhe em cima da questão. Acredite um pouco mais em você. Eu tenho um amigo que é professor na Universidade Federal do Paraná e ele leciona também, ele fala também sobre, nas suas palestras ele também fala sobre autoestima. E ele costuma trabalhar dizendo isso, acredite no seu potencial. Acredite na sua capacidade. Tem gente boa no mercado, mas considere-se melhor do que eles. Engraçado, a Universidade Federal do Paraná, o ano passado, ofereceu vaga de medicina. A proposta das vagas de medicina era uma vaga para cada 45 candidatos. Uma vaga para cada 45 candidatos. Sabe qual foi a tragédia de algumas pessoas? Olhar para o edital e dizer, nem vou me inscrever. Nem vou me inscrever. Alguém já ouviu a narrativa da vida do alemão, um dos ganhadores do Big Brother, aquele programa fantástico da Rede Globo? Alguém já ouviu sobre o alemão, que foi um dos ganhadores, ganhou 1 milhão? O alemão disse assim, muita gente falou para mim assim, não se inscreva, tem muita gente inscrita para entrar no Big Brother. O que você vai fazer lá? É impossível que alguém te ache nesse fim de mundo. E ele se inscreveu, participou do processo seletivo, entrou na casa e terminou com 1 milhão em mãos. Aí ele disse assim, se eu tivesse acreditado nos meus amigos, eu ainda estaria trabalhando de frentista no posto de gasolina, sem demérito à profissão nenhuma. Bom, para avançar um pouquinho mais, se você não conseguir acreditar no seu potencial, na sua capacidade, você já viu que tem pessoas que é assim, ó, hoje ele diz assim, eu sou auxiliar do ajudante, do assessor, do mecânico. Aí daqui 5 anos você encontra a pessoa e diz assim, daí, como é que está o teu trabalho? Tá bom demais, eu sou auxiliar do ajudante, do assessor, do mecânico. 5 anos depois continua do mesmo jeito. Meu Deus, ninguém foi feito para ficar de braço cruzado na vida profissional. Eu vou dizer assim, principalmente, ninguém foi feito para ficar de braço cruzado, sentar numa cadeirinha chamada conformismo e ainda olhar para o lado e ver outros crescerem, progredirem e se darem bem na vida. E a pessoa ficar ali sentadinha dizendo, pois é, né? Mas é ele.
E a pessoa está lá olhando, vendo o progresso e o sucesso dos outros, mas não consegue acreditar no seu potencial. Aí vamos falar um pouquinho sobre transformação. O problema pode continuar sendo problema ou fazermos dele um trampolim para alcançar os nossos objetivos. Essa é a proposta como nós devemos ver o problema diante de nós. Ou vemos o problema como problema, ou nós vemos o problema como uma excelente oportunidade de aplicar uma solução. Porque nenhum problema é problema suficiente para dizer eu sou insolúvel. Não tem como resolver. Alguém vai ter a capacidade de pôr a mão na massa e resolver aquele problema. A proposta para nós aqui é essa. Você pode ver o problema e ele continuar sendo problema, ou faça dele um trampolim. Opa, esse problema vai ser excelente para me projetar dentro da empresa que eu trabalho, no espaço que eu trabalho, no lugar que eu estou, na oportunidade de emprego que eu tenho. É uma excelente oportunidade para resolver esse problema. Deixa eu lhe contar um pouquinho uma história rápida. Um rapaz que abriu uma vaga de professor de hardware numa escola de informática. E ele não tinha tanto conhecimento assim. Mas ele disse assim, eu vou lá fazer a prova, eu vou lá fazer o teste. O conhecimento que tinha era aquele conhecimento de desmontar um computador, montar novamente e sobrar algumas peças que dava para montar ainda. Para fazer outro. Mas apareceu uma oportunidade. Diante dos olhos estava um problema. E ele fez desse problema um trampolim. Eu vou lá e vou conseguir. E esse rapaz chegou em casa depois e disse assim, estou empregado, vou dar aula de hardware na Microcamp Hour. Eu lhes apresento Samuel. Parabéns. Que a melhor parte disso é que é meu irmão. Está aí, um cara que conseguiu acreditar no seu potencial e na sua capacidade. Ou, caso contrário, estaria trabalhando até hoje, lá em Pinhais, numa empresa de higienização de produtos hospitalares. Pronto, o problema está diante dos olhos. Aí você tem a oportunidade de baixar o espírito do LIP, ou no bom sentido da palavra, baixar o espírito do LIP no seu coração e na sua vida e dizer assim, não vai dar certo, nem adianta tentar, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu servi o exército aqui no Boqueirão, 5º GACAP. E um dia foi lançada uma prova pelo nosso comandante, foi lançada uma prova lá de tiro de canhão, tiro de autopropulsado. Para quem não sabe, autopropulsado é aquele trambolhozão enorme que tem, na linguagem popular, no quartel eles não gostam que fale dessa maneira, que tem um canhão em cima. Então era 2 soldados a cada dupla se inscrever por fim, para ver quem melhor se sairia em tiro de autopropulsado. Nós entramos na competição em 52 duplas. Na prova final, 4 duplas foram participar. E das 4 duplas que foram participar, eu e o soldado Itamar, que mora em Campo Mourão, tiramos em primeiro lugar. Bom, se tinha uma coisa que eu e o Itamar, se tinha uma coisa que nós fazíamos sempre, era um olhar para o outro e dizer assim, cara, eu acredito em você. Eu acredito no teu potencial, eu acredito na tua capacidade. E enquanto um lá estava manuseando o equipamento, o outro estava do lado de fora procurando o melhor ângulo e passando as informações certas. Bom, o que é que você quer sair daqui hoje fazendo? Olhar para o belo problema que tem diante de você, uma vaga de emprego que você precisa, que problema tremendo, ainda mais com toda a situação que nós estamos vivendo. É uma vaga de emprego que tem, é uma prova que você precisa fazer lá na faculdade ou no colégio, é alguma coisa, por fim, sem ser tão detalhista, é alguma coisa que você precisa fazer pelo caminho, aí você pode simplesmente encostar na parede, cruzar os braços e dizer, eu vou esperar alguém para ver como é que eles resolvem. E alguém vai chegar lá e resolver, e também terá alguém que vai estender a mão e vai dizer, parabéns porque você conseguiu, agora você ficou aí parado o tempo todo. Seja parte da solução, porque parte do problema já tem muita gente sendo. Então seja parte, procure ser parte da solução, ok? Seguindo, opções, encaramos o problema como algo a ser resolvido ou como uma muralha
intransponível. Aceite desafios e lute para resolvê-los. Alguém aqui gosta de desafio? Gosta? Que bom. Então eu vou lançar para você um desafio simples. Até para quem não levantou a mão, hein? Que em questões de desafio tem alguns que dizem assim, deixa eu ver como é que faz primeiro. Depois eu faço, mas aí não é desafio mais. Já está resolvido? Olha, diante de Davi, já que eu trabalho com Bíblia, diante de Davi só tinha um gigante. Davi só tinha uma oportunidade. Ele não tinha duas, não teve duas oportunidades, só teve uma oportunidade. E só tinha um gigante. Se tivesse 10 gigantes, seria mais fácil ele esperar alguém derrubar o primeiro para ele dizer, ah, é assim que faz. O desafio dos que eu vou pedir, se já conhecem a brincadeira, por favor, seja sensato o suficiente para não estragar o prazer dos outros. Senão você levanta e diz assim, resolve fácil. Eu vou lhe pedir aqui, ó, tem 6 pedaços de barbante. Eu vou lhe pedir o seguinte, para você dar um nó nesse barbante. Vai ficar em cima da mesa, e é o meu pedido, desafios, porque a vida nossa é desafios. Você vai pegar as 2 pontas desse barbante, eu estou demonstrando apenas. E o meu pedido é que você dê um nó nesse barbante, sem soltar a mão. Não deu. Vamos lá? Quem é que quer começar? Eu só vou pedir que você segurou as 2 pontas uma vez, eu estou demonstrando, eu não vou lhe passar o macete. Alguém conhece? Então, meu amigão lá que conhece faz aquela cara assim de... Vamos lá, nós temos apenas 25 minutos. Quem mais? Tem mais um, só mais um. Então aqui e aqui. Eu demonstrei da minha forma, da minha maneira. Eu não estou dizendo que você tem que fazer dessa maneira, mas o desafio para você é esse. E olha aqui, enquanto você vai pensando, esse desafio foi lançado em uma empresa, numa entrevista e eliminação de candidatos para ocupar uma vaga. Tem que usar as 2 mãos? As 2 mãos. E uma vez que segurou as 2 pontas, não pode soltar mais. É bem assim como você está. Segurou as 2 pontas, não pode soltar mais. Agora pense em como dar o nó nesse barbante. Bom, dar nó tem muita gente que sabe, né? Mas a minha proposta aqui é, não, você tem que ficar solto. É dar o nó e o barbante ficar solto. Não se amarre, não se entrelace, não usa a boca. É segurar as 2 pontas. Mas alguém quiser tem barbante. Se alguém mais quer ter um rolo de barbante inteiro aqui. Gente, deu certo? Como fez? Foi mudando o dedo. Usou uma forma. Legal. Usou uma criatividade. Isso aí, para vocês terem uma ideia, gente, isso aí dá para fazer de braço cruzado. Não é isso? A não ser ele que usou uma estratégia um pouquinho diferente. Deslize pelos dedos. Seria? Mas eu diria a você assim, olha, o problema que parece tão complicado, basta cruzar os braços. Opa, deixa eu voltar aqui. Basta você cruzar os braços, está dado nó. Às vezes, de braço cruzado, a gente consegue resolver problema. Sabe qual é a lição que se tira disso? É que desespero não ajuda a resolver problema. Ele arrumou uma outra forma. Desespero não ajuda a resolver problema. Não adianta você olhar para o problema e se desesperar. Nessa crise que o Brasil está passando, agora que eu mostrei, cada um fique à vontade para fazer como queira. Mas escuta bem, nessa crise que o Brasil está passando, de março de 2017 até agora, o mês de agosto, até o mês de agosto, 5 grandes empresários cometeram suicídio. Porque eles entraram em desespero. Se você entrar em desespero diante de um problema, diante de uma situação, diante de uma dificuldade, o caminho a ser tomado vai ser qual? O caminho de maior desespero ainda.
Então, faça do problema um trampolim. Aceite desafios. Se alguém, os que aqui já estão no mercado de trabalho, quem está trabalhando ativa e funcionalmente, ok. Então, no mercado de trabalho, se o dono da empresa chegar para você e dizer assim, preciso que você vá atuar num outro setor, pode ser um setor que você nunca passou por ele. Não se chateie com a minha palavra. Não seja covarde a ponto de dizer, não, isso não é para mim. Opa, no mínimo eu vou tentar. Vamos lá, eu vou tentar. Ok? Avançamos um pouquinho mais, atualize-se constantemente. Tudo que era novidade ontem, hoje já está ultrapassado. O mercado, pessoal, o mercado da informática, o mercado do celular, uma linguagem bem simples, é o mercado que atualmente mais ganha dinheiro. Por quê? Porque o ser humano, ele está atrás de novidades. Gente, que absurdo o lançamento aí o iPhone, qual foi? Qual foi o último iPhone aí lançado? O 8. Interessante, São Paulo teve gente que ficou 24 horas na fila. Mas o que no dia era novidade, uma semana depois já não era mais novidade. As empresas do meio automobilístico estão trabalhando na construção, na preparação de carros modernos e alguns vão lá e compram o carro que podem. Melhor carro, o último carro do mercado. Passa alguns dias, já não é mais novidade. Então, se você, dentro da questão transformação, se você não tiver sensibilidade para se atualizar, não é aquele caminho, eu sou ajudante do auxiliar, não é esse caminho. Eu posso hoje ser o ajudante do auxiliar, mas eu vou me preocupar um pouquinho para que amanhã ou depois eu seja um auxiliar, e depois eu já seja um profissional. Senão, eu vou continuar. O pessimismo vai fazer com que a pessoa fique de braço cruzado o resto da vida, ok? Essa velha frase do Júlio César, vim, vi e venci. É uma frase em latim supostamente proferida pelo general cônsul romano Júlio César em 47 a.C. César utilizou a frase numa mensagem ao Senado romano, descrevendo sua recente vitória sobre Farnáceas II, do ponto da Batalha de Zela. A frase serviu tanto para proclamar seu feito, como também para alertar os senadores do seu poder militar. Foi passado a esse general, foi passado a proposta de que uma região, não vou ser tão detalhista porque o tempo não permite, de que uma região estava em guerra e eles estavam dizendo assim, qualquer exército que vinha aqui, nós dizimaremos, nós acabaremos com eles, porque nós somos a potência do momento. E Júlio César reuniu um grupo de soldados e ele disse assim, nós vamos lá primeiro para ver a situação. Vamos ver a situação, vamos analisar o que podemos fazer e não vamos voltar de braço cruzado. Aí quando ele escreve ao Senado, ele diz assim, vim, vi e estou voltando vitorioso. Ok? Avançando um pouquinho, se alguém já assistiu esse filme é A Luta por um Sonho. Homens de Honra. Karl Brashear. O amor pelo mergulho já nasceu na infância. Em seguida veio o desejo de fazer desse amor uma profissão. Entrou para a Marinha Americana aos 17 anos. Foi trabalhar como cozinheiro, a única atividade permitida para negros na época. Mas a certeza do seu talento fez com que ele quebrasse todas as regras.
boas-vindas ao primeiro aluno negro da Escola de Mergulho de Meio Onde, segundo contramestre, segunda classe, Carl Brochet. Tanto faz se eu ajudar ou não. Você vai ser reprovado. Não vou, não. Eu não posso. E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. Plataforma de mergulho Jackson. Todos os cozinheiros engraxados deste campo estão dispostos a se candidatar a uma proeza desta. Soltar na superfície. Quando ele parar de se mexer, ouviu bem? Ele está quase morrendo. Só quando ele parar de se mexer. Após vencer o preconceito, Cal conclui o curso de mergulhadores em 1954. Foi amputada após grave ferimento sofrido em uma operação de resgate. O que parecia o fim, na verdade, foi a maior demonstração da garra de Brashear. Este é o mais novo escafandro para mergulho, que pesa 132 quilos. E os que desejarem vesti-lo antes mesmo de iniciarem o curso de mergulho deverão ser capazes de dar 12 passos. Prepare seu equipamento e aproxime-se da porta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Droga, cozinheiro! Eu quero 12 passos! 9, 10, 11. Agora apresente essa linha, cozinheiro! E nesse momento, mais uma vez, ele imprime a sua vitória. E finalmente se torna o primeiro negro a ser mergulhador-chefe na história da Marinha Americana. Força e determinação. A marca de Carl Brashear. Desistir é a saída dos fracos. Insistir é a alternativa dos fortes. Eu acho fantástico uma frase aqui no meio do filme. Bom, quem não viu ainda, convido para que assista o filme. Tá? Eu acho fantástico uma frase ali no meio do vídeo, porque a mulher pergunta para ele assim: por que você quer tanto ser mergulhador da Marinha Americana? E lembra da resposta que ele dá? Porque disseram que eu não ia conseguir. Pessoal, nós somos cercados de amigos. Bom, acrescento dizendo que infeliz é a pessoa que não tem amigos. Mas até os amigos que nós temos, nós precisamos cuidar se na verdade são amigos. Porque, como eu disse no início, para quem não estava aqui, o sucesso de alguns incomoda outros. E algumas pessoas são capazes, semelhante ao que aconteceu com ele ali, ó. Retratando a história de uma pessoa, mas semelhante ao que aconteceu. Deem boas-vindas ao primeiro mergulhador negro da Marinha Americana. O pessoal virou as costas e foi embora. Bom, vamos seguir. Desafios. Tenha coragem, assuma o desafio de pensar e agir diferente dos outros. Até porque pensar igual está aqui, ó. Todo mundo seguindo o mesmo caminho, a maioria seguindo. Só tem um que foi para um caminho diferente. Engraçado e interessante que no mundo em que nós estamos vivendo, você já percebeu que se destaca é quem toma caminho diferente? Porque
Os outros estão andando a favor da maré, ou remando a favor da maré, andando a favor do vento. Sábado, eu pratico exercício por questão de necessidade. Pedalo junto com meu irmão, e sábado me convidaram para ir fazer uma pedalada um pouquinho mais avançada. Eu nunca tinha, já pedalei assim, eu até disse assim, não é nem pedalada, já pedalei 15 quilômetros, 18 quilômetros, mas sábado me convidaram para ir fazer um pedal, e eu aceitei a proposta, falei, vamos lá. Aí a pessoa que me convidou, que organiza, disse assim, dá 57 quilômetros. Falei, caramba, já estou morrendo antes de sair do lugar. Não, eu falei, vamos embora, vamos embora. E quando eu cheguei em casa, eu disse, consegui bater os 57 quilômetros. Ah, próxima vez agora, eu vou 58. Bom, pensar como os outros pensam, agir como os outros agem, é perder a oportunidade de se destacar. É perder a oportunidade de se destacar. Na questão de vendas aí, o bom vendedor, ele é capaz de ver alguém entrar na loja sem interesse de comprar nada e sair da loja, no mínimo, com 2 sacolas na mão. Porque ele convenceu a pessoa de que o produto é bom. Já diz o velho ditado que um bom vendedor, ele vende geladeira para esquimó. Ele não precisa, mas ele consegue convencer de que o camarada precisa do produto. Ok? Seguimos. Sucesso. O que é que você entende por sucesso? E como o tempo nosso está resumido, sucesso, o único lugar onde sucesso aparece antes de trabalho é no dicionário. Na vida não é assim não. Na vida primeiro é trabalho. Na vida primeiro é esforço. Na vida primeiro é estudo. Na vida primeiro é dedicação para conseguir chegar no sucesso. Aí eu lhes apresento aqui 3 personagens, Cenoura Bravanel, Antônio Hermínio de Moraes e Luciano Hang. Alguém sabe? Claro que sabe, né? Quem é o cidadão aqui, Cenoura Bravanel? Popularmente conhecido como Silvio Santos. Sabe como começou a vida profissional do Silvio Santos? Vendendo caneta e papel sulfite. No Novaus. Exato. Caneta e papel sulfite. Só isso. Não, só isso não. Ele estava visualizando de que a necessidade das pessoas era grande, precisavam. Então ele saía de casa de manhã para vender caneta, bique e papel sulfite. Aí montou um bazarzinho, desse bazar ele cresceu, e não dá tempo de contar toda a história dele. Eu li alguma parte do livro da biografia do Silvio Santos. E Silvio Santos hoje é a potência que é. Antônio Hermínio de Moraes, ele começou a trabalhar na empresa do pai dele, uma empresa que trabalhava com perfuração e pesquisa do solo. Ele foi para o pai e disse que queria trabalhar na empresa aos 16 anos de idade. Aí o pai dele disse assim, você quer trabalhar? Amanhã traga a tua carteira de trabalho, 2 fotos e passe no departamento pessoal. E lá no departamento pessoal estava a ordem, coloque ele para ser auxiliar de limpeza. E Antônio Hermínio de Moraes começou trabalhando na Votorantim como auxiliar de limpeza. Aí ele foi promovido a chefe de limpeza, ele passou para trabalhar de office boy, ele passou para trabalhar no escritório, ele assumiu a supervisão de um setor, e quando o pai faleceu, ele estava preparado, habilitado, capacitado, porque ele passou por todos os setores da empresa. É tão fácil alguém bater na porta de uma empresa e dizer assim, tem vaga aí para ajudante? E de repente ouvir lá dentro outro dizer, não, para ajudante não tem, tem para engenheiro. Aí a pessoa pode dizer assim, ah, tudo bem, vai isso aí mesmo. Mas qual é o conhecimento que se tem? Qual é a capacidade? Tem muita gente desempregada hoje, espero que não seja o caso de alguns aqui que ou estão, mas tem muita gente desempregada hoje porque cruzou o braço enquanto estava trabalhando. Não se preparou, não se atualizou, não se capacitou, e hoje está vendo que o mercado de trabalho está angariando currículos de pessoas com curso superior, colocando na gavetinha e dizendo, espera um pouquinho porque não tem vaga. Todos os que venceram só conseguiram porque lutaram. Frase de Norman Vincent Peale: os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam, os vencedores nunca desistem. Covardes nunca tentam, vivem com medo, projetam sempre o fracasso e são especialistas em dar desculpas.
não vou pôr a minha posição como espelho ou exemplo para ninguém. Eu terminei minha faculdade aos 48 anos de idade. 48 anos. Eu tenho um pouquinho mais do que isso hoje. Mas terminei a minha faculdade. Aí comecei uma pós-graduação. E o meu filho terminou a faculdade dele, é formado em designer de produtos. Meu filho terminou a faculdade dele e eu disse assim, filho, daí, vai fazer uma pós? Não. Ele disse, não pai, vou descansar um pouco agora, não sou que nem o senhor. Eu falei, opa, então seja igual a mim, vamos estudar. E agora para o ano que vem estou com mais alguns projetos aí. Mas não vou revelá-los não, e até projetos a gente tem que ter cuidado para quem conta. Né? Tem pessoas que pensam numa coisa e já saem contando para todo mundo. Deixa eu lhe contar uma coisa assim, um cidadão passava empurrando o carrinho às margens do rio Tietê. E ele passava ali próximo a um frigorífico e ele percebeu de que os resíduos da matança dos animais eram jogados até dentro do rio. Eram jogados ali pelo canto. Aí ele pensou assim, caramba, eu posso juntar esses resíduos aí e fabricar sabão. E vender sabão. Aí ele foi para um amigo e disse assim, quando eu conseguir juntar um pouquinho de dinheiro, eu vou lá naquele matadouro e vou pedir os resíduos o que sobra lá da matança dos animais e eu vou produzir sabão. E ele ficou esperando arrumar um dinheirinho, O amigo dele correu, falou com o dono do frigorífico, pediu os resíduos, o que sobrava ali da matança dos animais, levou para casa, jogou dentro de um tacho, jogou soda, jogou mais alguns produtos, fabricou sabão e saiu vendendo sabão pela rua. Um dia ele encontra essa pessoa que havia falado para ele e ele disse, e daí, como é que está a tua vida? Ele falou, rapaz, eu estou esperando a juntar um dinheirinho porque eu ainda quero ir lá naquele matador e quero pedir material. Aí ele falou, rapaz, eu fui muito antes de você. Enquanto você ficou esperando, eu fui agindo. Tem pessoas que estão esperando e tem outras que estão agindo. A oportunidade que se tem na vida ou é de andar ou é de ver as pessoas passarem por você e fazer. O medroso, eles desistem logo, preocupam-se sempre com a opinião dos outros. Enxergam a derrota antes da luta, são especialistas em dizer que o motivo do seu fracasso é a culpa da outra pessoa. Ah, não deu certo por causa de fulano. Não deu certo. Não deu certo porque não teve coragem de encarar. Ok? Porque, como eu já disse no início aqui, porque sempre terá alguém para olhar para você e dizer, não faça que não vai dar certo. Não seja medroso, tenha coragem de agir, tá bom? E finalmente aí, ó, o corajoso ele vai e faz. Projeta os problemas que pode dar, ele até planeja problemas que pode dar, mas ele já tem a solução para quando o problema surgir. Pode ser que aconteça tal coisa, então eu já vou arquitetar uma maneira. Não espera pelos outros. E ali uma historinha da construção de um hospital. E eu usei como figura de fundo ali, ilustração de fundo, justamente o pequeno Davi, diante do gigante Golias. Enquanto até os irmãos de Davi, que eram preparados para a batalha, ficavam dizendo assim, tem um gigante aí que está afrontando o povo de Israel. Davi chegou lá, passou a mão numa funda, 5 pedrinhas, botou dentro da sua maletinha ali e foi ao encontro do gigante. E os outros soldados lá esperando para ver o que ia acontecer. Alguns até disseram assim, esse moleque está louco. O gigante vai destroçar ele. Não seria o natural acontecer? Seria o natural, o gigante pegar o Davi. E o tanto é que o gigante diz assim, eu vou pegar a tua carne e vou oferecer aos animais. Mas Davi conseguiu se ver, aqui ó, voltar um pouquinho, Davi conseguiu se ver diante do gigante como esse menino aqui, ó. O peso que se prepare, porque agora eu cheguei. O halteres que se prepare, porque agora eu cheguei. O Davi chegou lá e disse, gigante, te cuida, meu. Se você não correr, eu acabo com a tua vida. Bom, Albert Einstein, ele disse assim, eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Você percebe? Não foi a questão persistência, perseverança, que foi falado aqui? Persistência, perseverança. Você percebe que tem pessoas que eles tentam uma vez, não deu certo, é melhor não mexer, porque já está predestinado para não dar certo, porque a coisa não vai dar certo. Leia a história de Henry Ford, o criador da marca Ford. Leia a história dele, é fantástica. Um homem que
tentou e foi construindo. Albert Einstein, leia a história de Thomas Edison, leia a história de alguns personagens que fizeram 1, 2, 10, 20, 30, até que um dia aperta o botãozinho na parede e a luz acende. Leia a história de... puxa, me fugiu agora se Albert Sabin. Mas se não me falha a memória, é esse cidadão. Leia a história desses personagens aí, que tiveram coragem de encarar o desafio que estava diante deles. Ou então, sem parecer papagaio, ou então daqui 5 anos, pode ser que alguns aqui se encontrem e digam assim: eu ainda continuo auxiliar do ajudante do assessor. Bom, eu deixo diante de vocês para pensarem 2 caminhos: dos vencedores e dos fracassados. A pergunta é fácil, a resposta cabe a você. Por que caminho você quer trilhar? Qual desses caminhos você quer projetar para a tua vida? É claro que é o caminho dos vencedores. Olha que o caminho dos fracassados e dos vencedores, eles estão quase lado a lado. Bom, cabe a cada um que está aqui fazer. E eu termino com uma frase bíblica. No Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, esta frase é dita pelo próprio Jesus. Jesus que teve coragem de escolher 12 homens que nem todos acreditavam. Que a maioria das pessoas olhavam para eles. Um cobrador do imposto, pescador, alguns preguiçosos que estavam sentados. Mas Jesus olhou para esses 12 homens e chamou eles e transformou eles em mega pessoas. No poder de convencimento. O Pedro, não fique tranquilo, eu não vou pregar para vocês. Eu faço isso lá na igreja, mas se abrir espaço também eu já emendo aqui. Eu não perco a oportunidade. Jesus pega Pedro, que era semi-analfabeto, e transforma, e ele diz assim: eu falei de você um pescador de homens, um homem que não tinha muita habilidade na fala. E no texto bíblico está escrito que 2 vezes que Pedro usou o sermão, na primeira vez convenceu 3.000 pessoas a seguirem aquilo que ele ensinava. E na segunda vez Pedro convenceu mais 5.000 pessoas. Pessoal, quem de nós aqui teríamos a habilidade da oratória para em 2 discursos convencer 8.000 pessoas a segui-los? Aí Jesus olha para eles e diz assim: tudo é possível àquele que crê. Quem quiser, não é obrigado, por favor. Você pode repetir isso aqui? Vamos lá, quem quiser, não é obrigado. Vamos lá, 1, 2, 3. Tudo é possível àquele que crê. Fale acreditando, por favor. Fale acreditando. Vamos lá, 1, 2, 3. Tudo é possível àquele que crê. Tem uma vaga de emprego diante de você? Claro que você não vai lá. Se a vaga de emprego é para curso superior, você não vai chegar lá com o ensino fundamental e dizer: eu acredito que a vaga é minha. Opa, eu não preciso dar uma mãozinha para Deus, mas eu preciso no mínimo me enquadrar dentro daquilo ali. Ok? E diante de você está exposto isso aí. E olha que quem falou isso aqui é alguém que acredita no potencial humano. É alguém que acredita na pessoa. É possível. Tudo é possível àquele que crê. Então eu termino a minha fala lhe pedindo a pensar assim: a proposta está diante dos seus olhos. Tenha coragem de levantar de manhã e dizer assim: eu posso, eu consigo e eu vou vencer. E se encontrar alguém no caminho que diga não dá, diga: ou você anda no meu ritmo, ou anda no meu passo, ou então fica para trás. Tenha coragem de olhar para a sua vida e dizer: eu chegarei lá, eu vou conquistar esse espaço também. Ou então alguém vai ocupar o espaço que você está olhando. O que é que vão fazer? Tem um desafio para ser vencido? Tenha coragem de vencê-lo. Tem, me foge o nome aí, o paranaense que escalou algumas montanhas já pelo Brasil e fora dele. Numa entrevista que ele deu na Rede Globo, ele usou justamente, me foge o nome dele agora, mas ele usou justamente essa palavra. O que teve de pessoas que disseram que eu não conseguiria escalar,
E eu só dizia assim, fica aí esperando. Quando eu descer, a gente conversa. Ele escalou os maiores picos do Brasil e fora do Brasil. Nisso está exposto diante de nós. Ou você olha para o pessimista e diz assim, fica aí me esperando, depois eu te conto como foi. Ou você senta do lado do pessimista e vai dizer, vamos esperar alguém chegar lá e ele nos contar como foi que aconteceu. Acredite em você. Acredite em você. Ok, pessoal? Ok. Obrigado, Samuel. Obrigado. Carol.